A paz do Senhor Jesus. Hoje temos mais uma mensagem do coração de Deus para vocês, que é a imagem e a semelhança de Deus no homem. A palavra imagem é a representação, a reprodução ou a imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto. A palavra semelhança é a relação entre coisas, seres ou ideias que apresentam entre si elementos parecidos, é uma parecência entre seres. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem é as características corporais e a semelhança é a natureza espiritual do homem. De todas as criaturas que Deus fez, apenas o homem foi criado à imagem de Deus. O significado é que Deus planejou fazer uma criatura como ele, semelhante, mas não idêntico. O homem é como Deus nos seguintes aspectos: a capacidade intelectual, a pureza moral, a natureza espiritual, o domínio sobre a terra, a criatividade, a habilidade para tomar decisões éticas e imortalidade. E como então podemos entender essa imagem após a queda, do homem? Dizem que Deus está perdendo a guerra, pois muitos estão escolhendo o diabo, a liberdade de escolha de cada um. Mas sabemos que não é quantidade, e sim qualidade que conta. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam compreender a verdade do Evangelho. Assim, ele exerce autoridade sobre os seus corpos e vários aspectos de suas vidas e influencia seus pensamentos, ações e seus desejos. Deus chama a muitos ao arrependimento, de modo que esse chamado vem ecoando por todas as partes ao longo dos séculos. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso está em Mateus 22:14. O que o homem, então, está fazendo com o corpo que Deus deu para ele? No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O homem ainda possui esses aspectos após a queda do pecado? A qualidade, estas perdidas na queda do homem, porém agora progressivamente restaurada em Cristo Jesus, porque Deus preparou esse plano para restaurar, essa queda do homem. Quanto ao estado depois do pecado, não só de Adão e Eva, mas também em todos os seus descendentes, a imagem de Deus foi deformada. Conservamos essa imagem no sentido de permanecermos seres humanos, mas não funcionalmente, por sermos agora escravos do pecado, agora mortais e incapazes de usar os nossos poderes para espelhar a santidade de Deus. O processo de restauração da imagem moral de Deus começa com a regeneração, com a conversão do homem. Quando formos inteiramente santificados e glorificados, refletiremos de modo perfeito a imagem de Deus em nossos pensamentos e nossas ações, como fomos criados para fazer, e como o Filho de Deus encarnado refletiu na sua humanidade aqui na Terra. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22, diz: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Com o Espírito Santo, somos o templo de Deus. Temos que ser como Jesus, agir como Jesus, pensar como Jesus. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse: Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas será possível ser o imitador de Cristo?
Sim, queridos, é possível sim. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, lembra? Mudamos e podemos imitá-lo porque o Espírito Santo é que nos transforma. Deus nos fez como Ele, desde o início de tudo. Deus é Espírito e se fez homem como nós em Jesus. Depois, Deus, com a sua natureza espiritual, veio fazer morada em nós através do Espírito Santo. O homem precisa ser como Jesus para voltar a ter a imagem e a semelhança de Deus. Foi para isso que ele veio à Terra, para resgatar o homem perdido. Conclusão de tudo isso, meus queridos. Desculpe. Parte de sermos feitos à imagem de Deus significa que Adão tinha a capacidade de tomar decisões livres. Apesar de ter sido dada a ele uma natureza reta, Adão fez uma má escolha a se rebelar contra o seu Criador. Fazendo isso, Adão manchou a imagem de Deus dentro de si e passou adiante essa semelhança danificada a todos os seus filhos, que somos nós, né, incluindo a nós. Hoje, ainda trazemos conosco a imagem de Deus, mas também trazemos as cicatrizes do pecado, mentalmente, moralmente, socialmente, fisicamente. Mostramos os efeitos desse terrível fato. Se você está em Cristo, o Espírito Santo que habita em você será capaz de moldá-lo e a cada dia tornar semelhante a Ele. Isso refletirá nos seus atos e nos frutos das suas atitudes. Em termos bem simples, meus queridos, meus irmãos, ter a imagem e a semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos parecer com Ele. O Espírito Santo é o agente transformador que, ao buscá-lo, o tornará imitador do Pai em espírito e em verdade. E é isso que nós precisamos compreender, porque Deus quis nos fazer a imagem e a semelhança dele. Né? Então, nós temos essa imagem, essa semelhança de Deus em nós, e nós precisamos cada vez mais nos purificarmos, voltarmos para Deus, nos voltarmos para a presença de Deus, para que nós possamos ser libertos, para que nós possamos ser limpos, para que nós possamos novamente refletir essa imagem, essa semelhança de Deus em nós. Eu sei que isso não é difícil, eu sei que isso é difícil, eu sei que isso não é fácil para que a gente possa conseguir, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, ele nos fortalece, ele nos guia, ele nos direciona para que nós possamos fazer a coisa certa. Deus, sendo Espírito, criou o homem à sua imagem e semelhança. Depois, esse mesmo Deus veio à terra e encarnou, se tornou um homem, né, de carne e osso, para nos salvar. E ainda como se não bastasse, esse mesmo Deus maravilhoso deu o Espírito dele, a natureza espiritual dele, para nós, através do Espírito Santo, para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus, para que nós pudéssemos voltar a ser como Deus. Então, hoje, através dessa mensagem, você entende que você não é simplesmente uma criatura, que você simplesmente não foi criado para fazer parte desse mundo. Você foi criado para estar em comunhão com Deus, para parecer com Deus, para ser como Deus, né? A imagem e a semelhança de Deus. A parte da queda do pecado, Deus já preparou um plano, Deus já preparou a salvação através de Jesus Cristo para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus, para que nós pudéssemos voltar a ter santidade diante de Deus. Então, hoje, você precisa compreender que longe de Deus, do seu Criador, o homem não é nada. O homem é só um sopro de vida. Mas se nós voltarmos a ter comunhão com Deus, se nós nos unirmos novamente a Deus, nós teremos vida eterna. Porque o Senhor prometeu, Jesus prometeu que virá buscar os seus, aqueles que são a imagem e a semelhança de Deus, para viver com Ele, para estar com Ele, para morar eternamente com Ele. Então hoje é o tempo de você
Entender isso, que você foi criado à imagem e à semelhança de Deus e que você precisa se alinhar com Deus, você precisa voltar a ter comunhão com Deus, para que você possa também ser um herdeiro, o herdeiro do reino dos céus, para que você possa estar junto com Deus lá no céu, assim que Jesus vier buscar a igreja, porque nós temos visto que os sinais são grandes. Tudo aponta para essa vinda logo de Jesus. Então agora é o momento de você repensar. Volte a ter comunhão com Deus, volte para os braços do Pai, volte para que logo, em nome de Jesus, nós possamos ir morar com Deus, nós possamos estar de volta na nossa casa, junto com Deus. Amém? O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eu sou a pastora missionária Regina Grelenzoni. Inscreva-se no meu canal do YouTube para ouvir as novas mensagens. Você pode curtir, você pode compartilhar com seus amigos e juntos podemos fazer a obra de Deus. Deus abençoe a todos.